Em 1983, uma equipe de cientistas profundamente religiosos conduziu um experimento radical em uma instalação não revelada. Os cientistas teorizaram que um ser humano, sem acesso a qualquer sentido ou forma de perceber estímulos, seria capaz de perceber a presença de Deus. Eles acreditavam que os 5 sentidos nublavam nossa consciência da eternidade e que, sem eles, um ser humano poderia estabelecer contato com Deus apenas pelo pensamento. Um idoso, que afirmava não ter mais nada pelo que viver, foi o único voluntário para o experimento. Para privá-lo de todos os sentidos, os cientistas realizaram uma operação complexa, em que todas as conexões nervosas sensoriais com o cérebro foram cirurgicamente cortadas. Embora o voluntário mantivesse pleno controle muscular, ele não podia ver, ouvir, provar, cheirar ou sentir. Sem nenhuma maneira de se comunicar ou perceber o mundo exterior, ele ficou sozinho com seus pensamentos. Os cientistas o monitoraram enquanto ele falava em voz alta sobre seu estado mental, em frases desconexas e arrastadas que ele mesmo não podia ouvir. Após 4 dias, o homem afirmou estar ouvindo vozes baixas e ininteligíveis em sua cabeça. Supondo ser um início de psicose, os cientistas deram pouca atenção às suas preocupações. 2 dias depois, o homem gritou que podia ouvir sua falecida esposa falando com ele, e mais do que isso, podia se comunicar com ela. Os cientistas ficaram intrigados, mas ainda céticos, até que o sujeito começou a nomear parentes falecidos dos próprios cientistas. Ele repetia informações pessoais que apenas os cônjuges e pais mortos dos cientistas poderiam ter conhecido. Nesse ponto, uma parte significativa da equipe abandonou o estudo. Após uma semana conversando com os mortos através de seus pensamentos, o sujeito tornou-se angustiado, dizendo que as vozes eram esmagadoras. Em todos os momentos de vigília, sua consciência era bombardeada por centenas de vozes que se recusavam a deixá-lo em paz. Ele frequentemente se jogava contra a parede, tentando provocar uma resposta de dor. Implorou por sedativos aos cientistas para que pudesse escapar das vozes dormindo. Essa estratégia funcionou por 3 dias, até ele começar a ter pesadelos severos. O sujeito dizia repetidamente que podia ver e ouvir os mortos em seus sonhos. Apenas um dia depois, ele começou a gritar e a arranhar seus olhos inoperantes, na esperança de sentir algo no mundo físico. O sujeito, agora em estado histérico, disse que as vozes dos mortos estavam ensurdecedoras e hostis, falando sobre o inferno e o fim do mundo. Em determinado momento ele gritou: "Nenhum paraíso, nenhum perdão", por 5 horas seguidas. Ele implorou continuamente para ser morto, mas os cientistas acreditavam que ele estava perto de estabelecer contato com Deus. Depois de mais um dia, o sujeito não conseguia mais formar frases coerentes. Parecendo insano, ele começou a arrancar pedaços de carne do próprio braço com os dentes. Os cientistas correram para a câmara de teste e o prenderam a uma mesa para que ele não pudesse se matar. Após algumas horas amarrado, o sujeito parou de se debater e gritar. Ele olhava fixamente para o teto enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Durante 2 semanas, ele precisou ser reidratado manualmente devido ao choro constante. Eventualmente, ele virou a cabeça e, apesar de cego, fixou os olhos em um cientista pela primeira vez durante o estudo. Ele sussurrou: "Eu falei com Deus e ele nos abandonou, e seus sinais vitais cessaram. Não houve causa aparente de morte."